O MST vai continuar sendo o MST, e é importante destacar isso, e garantir a sua autonomia política em relação a partidos, em relação a igrejas, em relação ao governo, em relação ao Estado brasileiro. E vai continuar lutando pela terra e pela reforma agrária. E essa eleição, ela tem um componente muito diferente, que é justamente nós ocupar espaço numa disputa muito ferrenha com as ideias conservadoras que estão na praça, com as ideias fascistas e um lastro de destruição que o golpe deixou nos municípios como nos estados em nível nacional. Diante disso, o nosso movimento tirou como definição política, que é muito importante nós fazermos uma grande campanha que possa disputar as ideias da sociedade, em especial com a pauta da reforma agrária. Nestas eleições, o MST está levando o debate do tema dos alimentos saudáveis, em especial para a merenda escolar, como uma das pautas importantíssimas do nosso território. O tema do plantio de árvores como uma política pública que as prefeituras, as câmaras municipais possam aprovar e possa garantir que todos os assentamentos, todas as áreas seja reflorestada no país inteiro. A nossa meta como MST é plantar mais de 100 milhões de árvores e ela tem que ser pelos municípios, pela prefeitura. E queremos levar um projeto do desenvolvimento das agroindústrias, um projeto com um conjunto de políticas públicas, em especial, que melhora as condições de vida de quem está no campo e de quem está na cidade. Neste ano de 2024, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estará ao lado de mais de 600 candidatos e candidatas que disputam as eleições municipais, na luta por temas centrais para a sociedade brasileira, como o direito à dignidade no campo, a alimentação e pela reforma agrária popular. As candidaturas refletem essas bandeiras históricas no MST e devem dar suporte a uma política que priorize essas questões populares. Dos mais de 600 candidatos e candidatas, muitos cresceram em meio ao movimento, começando a sua atuação política desde cedo e agora trabalham para se eleger, levando a luta pela terra, agora de forma mais interna, à política institucional. É um erro histórico separar a luta econômica da luta política. Tá? Movimentos que fizeram isso ou se transformaram em burocracias políticas ou se transformaram em movimentos puramente economicistas. A reforma agrária no Brasil vai ser realizada quando alterarmos a estrutura de poder desse país. Né? E para isso não é só o MST, são outras forças políticas, aliados e aliadas do MST. Então, assim como não dá de separar a luta econômica da luta política, a luta política também não se separa, são amplos espaços de luta política dentro e fora da institucionalidade. E casar essa luta fora da institucionalidade com a luta dentro da institucionalidade é parte das disputas políticas em que o MST agora protagoniza um novo passo nesse processo. A decisão de apresentar candidatura sem terra vem depois de um amplo debate sobre como o Brasil, nos últimos anos, tem vivido um cenário político marcado pela ascensão da extrema-direita. Essa tendência tem gerado preocupações sobre o futuro da democracia e dos direitos humanos, especialmente diante do aumento de discursos e políticas que ameaçam as liberdades civis, a diversidade e o acesso aos direitos básicos. Assim, após uma ampla campanha para a eleição de deputados estaduais e federais em 2022, o movimento reafirma a decisão política de apoiar um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras sem terra e candidatos e candidatas que contribuem para um país mais plural e digno. Dessa vez, enxergando a importância dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos em posições estratégicas nos espaços institucionais, mais perto da base e do dia a dia das pessoas, fortalecendo a reforma agrária popular, a agricultura familiar camponesa e os direitos da classe trabalhadora. No decorrer do tempo, ao passar os anos, os nossos assentados de reforma agrária, eles têm um conjunto de políticas que precisa para a melhoria dos assentamentos que tem que passar pela prefeitura. Vou dar um exemplo. A política de educação, ela é muito especial. Nos anos iniciais, quem comanda são as prefeituras. Se não tiver um bom debate com o prefeito, o secretário municipal de educação, e ter uma representação do MST que faz essa disputa, o campo sempre fica secundário. E a principal política pública se transforma em um ônibus, uma van, para levar os nossos jovens para a cidade, as nossas crianças para a cidade. Um vereador vai nos ajudar, um prefeito, vice-prefeito vai nos ajudar a garantir que tenhamos, de fato, qualidade na política de educação do campo.
O segundo tema é a saúde. Todo o sistema de SUS é municipalizado. Então, por mais que os recursos são oriundos do governo federal, mas quem executa essa política são as prefeituras. Nós temos tido muita dificuldade em determinados estados e determinados prefeitos que não têm uma política de atendimento que precisa o nosso povo. Por isso, ter um representante, tanto na prefeitura ou na Câmara Municipal, vai nos ajudar a fazer esse embate e dar uma qualidade para os nossos sistemas de saúde e, ao mesmo tempo, garantir que, de fato, tem uma participação democrática, inclusive nas decisões do que é melhor para a saúde. E, por fim, o conjunto de outras políticas, em especial como é o tema das estradas, como é o tema da melhoria do saneamento, hora da coleta de resíduos e uma série de outras políticas que deveria ser, inclusive, melhorada, como é o caso do esporte, como é o caso da cultura, temas que envolvem a Prefeitura Municipal, que nós estamos muito convencidos que precisa ter uma direção política organizada, com força no assentamento, mas com um representante que cuida e que nos representa nesses espaços de poder. A disputa local agora, nos municípios, é mais interessante, não que uma se sobreponha à outra, mas é mais interessante porque há uma possibilidade real de ampliação de um número muito maior de candidatos e candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, vices em todo o Brasil. Por quê? Porque é uma eleição mais esparramada municipalmente em todo o nosso país. Isso permite um debate político de defesa da reforma agrária, do MST, né, das linhas políticas que o MST defende, como, por exemplo, alimentação saudável, agrofloresta, agroecologia, né, que esse debate se espraie em todo o nosso país. Então, nós vemos o momento eleitoral é muito importante, porque sim, queremos eleger parlamentares, mas é muito importante para desenvolver um trabalho de base. É a oportunidade que temos de levar as nossas ideias para outros setores da sociedade. Mas a proximidade entre o MST e a política institucional não é algo recente e nem se dá apenas através das candidaturas. Mas a própria atuação do Movimento Sem Terra tem como principal função organizar a classe trabalhadora em torno de políticas que precisam de representantes dentro da institucionalidade para poderem se concretizar de fato. Um dos primeiros nomes do MST a desbravar esse território de ferrenha disputa foi o militante e um dos fundadores do MST, Adão Preto. Adão Preto foi deputado estadual e federal, faleceu no ano de 2009, quando estava em seu 6º mandato. Foi resultado de sua luta pela implementação do seguro agrícola, a aposentadoria especial a agricultores e a reforma agrária. Adão Preto ingressou no Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1985, ano em que foi eleito deputado estadual. Na eleição seguinte, em 1990, elegeu-se deputado federal e manteve-se no cargo, reeleito seguidamente por 5 legislaturas. Preto despontou como uma liderança expressiva no movimento camponês no interior do Rio Grande do Sul. Participou das comunidades eclesiais de base, os SEBs, e da Comissão Pastoral da Terra, CPT, instituições ligadas à Igreja Católica. Presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miraguaí antes de seguir carreira parlamentar. No Congresso, opunha-se aos ruralistas na Comissão Agrícola, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Sua principal bandeira política foi a reforma agrária. Chegou a escrever um livro sobre o tema, Queremos Reforma Agrária, da editora Vozes, de 1987. Denunciou e combateu as ações da bancada ruralista, fundou e integrou o núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores no Congresso. Hoje, o MST está presente em mais de 1.200 municípios. O desafio de ocupar esse espaço político envolve enfrentar as ideias da extrema-direita e reverter o impacto que o bolsonarismo causou nesses territórios. Entre as pautas principais estão a reforma agrária, o combate à fome, o fornecimento de alimentos saudáveis para as escolas, o reflorestamento como uma política pública e o desenvolvimento das agroindústrias. Além disso, é fundamental que essas candidaturas representem não só os trabalhadores rurais, mas também as pautas das minorias, antirracistas e antifascistas, defendendo os jovens, as mulheres e uma democracia popular. Que a propriedade deve ser respeitada. Agora diz na lei também que todo ser humano tem direito à vida, que tudo as crianças têm direito à escola, que todo o ser humano tem direito de viver dignamente. E qual é a dignidade que está tendo os agricultores sem terra? Olha,
A riqueza do nosso movimento, candidaturas do MST, não necessariamente é de um acampado e de uma sentada, de um aliado, de um companheiro que sempre esteve com nós nas cidades, nas associações, nas cooperativas, na universidade, no movimento estudantil, nas igrejas, que quer o apoio do MST, vai ter voto da nossa base ou vai ter o apoio de pessoas que vivem na cidade e gostam do MST. Nós temos candidaturas em todas as capitais, companheiros e companheiras jovens, combatentes, que estão na luta. E o conteúdo não muda muito. Nas capitais, nós estamos priorizando a agenda ambiental com a produção de alimentos. A institucionalidade do Movimento Sem Terra não é a centralidade política. A centralidade política do nosso movimento é fazer a reforma agrária. Mas para que isso avance, nós temos que ter a representação em todos os lugares do Estado brasileiro, do movimento popular. Acho que o projeto do MST é um projeto de emancipação da classe trabalhadora. É um projeto que vai defender muito a luta pela terra, mas defender a reforma agrária num Brasil soberano. E é muito importante que quem está nos acompanhando, tanto a militância de base do nosso movimento, que estão nas instâncias de direção, compreende este momento eleitoral como mais um passo da luta política, do trabalho de base e da organização da esquerda como um todo. Esse é um debate bem interessante que o MST, para além da sua base social, que é importante, evidentemente, e sempre respeitamos esse processo interno, que é muito fundamental, a participação da nossa base, da nossa militância, das instâncias do MST nesse debate político. Não é uma iniciativa individual. Claro que tem vontade, é preciso ter a participação do indivíduo no processo eleitoral, mas são debates construídos coletivamente. E defendemos essa ideia do coletivo porque ele dá o sentido de unidade interna. Embora nós sabemos que internamente talvez não tivéssemos condições de eleger a quantidade de deputados, né? Deputadas que nós conseguimos, ou vereadores e vereadoras. E por isso esse debate com outros setores das classes trabalhadoras, fundamentalmente urbanas, que vai além da questão institucional. É o debate da reforma agrária, é o debate da produção de alimentos, é o debate da questão ambiental, é o debate de alianças com outros setores das classes trabalhadoras, facilitado agora pelas disputas eleitorais. Então nós sim contamos com o apoio de amplos setores, diferentes setores das classes trabalhadoras urbanas, numa perspectiva de eleger representantes nossos para as câmaras municipais, para as prefeituras. Esse processo está se dando junto, não é alguém que vem do campo agora disputar voto na cidade. É uma construção política organizativa e, como disse, que não separa a luta econômica da luta política. O MST vai continuar sendo o MST, e é importante destacar isso, e garantir a sua autonomia política em relação a partidos, em relação a igrejas, em relação ao governo, em relação ao Estado brasileiro. E vai continuar lutando pela terra e pela reforma agrária. Mas nós estamos também ocupando esse outro espaço da política institucional como parte da disputa política e de classes na sociedade brasileira. E essa é a tarefa de muitos militantes nesse tempo histórico. Depois desse processo, certamente faremos um balanço, uma avaliação mais aprofundada para aferirmos se essa linha política, de fato, é uma linha política que nos ajude, como categoria e como classe, a acumular forças numa perspectiva de realizarmos as amplas transformações que esse país precisa, inclusive a reforma agrária.